E atenção, atenção, neste exato momento está falando para o país o presidente da República, Michel Temer. Vamos ouvir. As senhoras e senhores empresários e investidores. Em primeiro lugar, eu quero muitíssimo agradecer o belíssimo discurso do Luiz Alberto Moreno, que revelou não só as potencialidades do nosso país, como também como os países que estão fora do Brasil veem o Brasil. Aliás, Moreno, há poucos dias eu estive na Cúpula das Américas e pude lá ter contato com muitos chefes de Estado estrangeiros e pude perceber o extraordinário otimismo com que eles enxergam o nosso país. Aliás, dizia eu que é um exemplo até para nós outros aqui, para que tenhamos otimismo no nosso país. Por isso que eu quero também dar as boas-vindas aos investidores de tantos países que vieram a São Paulo para conhecer de perto, nossa agenda de reformas e as novas oportunidades de negócios que se abrem no nosso país. Aliás, lembrava o Moreno, há um ano eu estive neste mesmo fórum para falar do novo rumo que havíamos dado ao país. Naquele momento, registrávamos pela primeira vez em 8 trimestres taxa positiva de crescimento. Passado um ano, consolidamos essa estratégia. Nós estamos, na verdade, com as dificuldades naturais, em um processo de crescimento sustentado e de retomada dos empregos. Atingimos este que era o nosso objetivo número 1, recolocar o Brasil nos trilhos. Naturalmente não quero cansá-los com números sobre a queda da inflação, dos juros, já mencionados pelo presidente Moreno. Olha, eu só queria registrar que não é um pronunciamento do presidente em Brasília, que ele tenha convocado uma cadeia de rádio e TV. Não é, Josevan? Ele está participando de um fórum aqui em São Paulo, fórum de investimentos, e está fazendo agora o pronunciamento dele nesse fórum. Vamos continuar acompanhando em áudio e vídeo. É a abertura do fórum aqui em São Paulo. Que interessa a todos. O setor privado desempenha papel central no desenvolvimento. As empresas, pequenas, grandes, são os melhores geradores de riqueza e de oportunidades. Nesses 2 anos, nós cuidamos precisamente de desatar as amarras da nossa economia. Estamos, na verdade, construindo um Estado eficiente, que cria condições para que os empreendedores empreendam e produzam prosperidade. Ao fazê-lo, eu devo dizer, estamos cumprindo o que estabelece a nossa Constituição Federal, que logo no seu artigo 1º menciona os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos do Estado brasileiro. E nessa jornada, sabem todos, o primeiro passo era atacar a questão fiscal. Foi o que fizemos. Quando chegamos ao governo, o descontrole das contas públicas era um fardo cada vez maior sobre o ombro do brasileiro. Era uma situação que comprometia o nosso presente e o nosso futuro. Os juros elevados, naturalmente, inibiam o investimento, o consumo, a criação de empregos. A inflação alta, naturalmente, pesava no bolso do trabalhador. Nós revertemos esse quadro. Apresentamos à sociedade um diagnóstico. Seguimos à risca um plano de governo. Nós temos um projeto de desenvolvimento que é para todos, que promove o bem comum acima de interesses setoriais. Por isso, logo no início, nós aprovamos no Congresso Nacional uma emenda constitucional que fixa teto para os gastos públicos. Depois aprovamos, sabem todos, a modernização trabalhista, o novo ensino médio, a lei das estatais, o aprimoramento do mercado de crédito. Enfrentamos, na verdade, uma oposição
aguerrida. Mas respondemos com a força do argumento, com o poder do diálogo. Professor Villa, estamos acompanhando esse pronunciamento do presidente Michel Temer. Na verdade, é uma abertura de um fórum aqui em São Paulo, um fórum de investimento, e até agora ele não fez uma menção à greve dos caminhoneiros. Ele vive em outro mundo, hein? Duas observações. Uma, era para ele estar em Brasília. 2, ele está absolutamente desconectado da realidade. Basta isso. Vamos continuar acompanhando a fala do presidente. Posto no diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Mas antes disso, um diálogo é fundamental. Leve quanto tempo levar, porque isto é fundamental para o exercício que a Constituição determina, ou seja, a democracia plena no nosso país. Por isto, costumo dizer que o pão nosso de cada dia é falar e ouvir, é conversar sem preconceitos com todos os setores da sociedade, governadores, prefeitos, sindicalistas e empresários, brasileiros de todos os lugares e tendências políticas. A todos explicamos a proposta do governo e de todos, vejam como é importante o diálogo, colhemos ponderações e sugestões. Para nós, governar é isso, é escutar, é entender os problemas, é apresentar caminhos. Foi assim, colocando a política a serviço do progresso, que aprovamos, convenhamos, medidas esperadas há décadas e reconquistamos a confiança no nosso país. Trouxemos, aliás, não é sem razão, que aqui Moreno, Esteves, Diogo, todos, há uma multidão de empresários brasileiros e empresários estrangeiros, naturalmente desejosos de ouvir as nossas explanações e aquelas que virão ao longo do dia e dos dias, para naturalmente investir no nosso país. Por isso que nós trouxemos a agenda pública do Brasil para outro patamar. Hoje já não há como evitar os temas que são essenciais para assegurar o crescimento sustentado e a redução das desigualdades. Reforma da Previdência, simplificação tributária, competitividade da economia, são temas que há muitos são considerados fundamentais e que nós conseguimos, no nosso governo, tornar obrigatório no debate político. Muitas vezes eu digo que a reforma da Previdência, fundamental para o país, pode ter saído da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política para o país. Ninguém chegará ao fim deste ano ou ao ano que vem sem realizar a reforma previdenciária. E é por isso que as próximas eleições serão tão distintas das que tivemos desde a redemocratização. Não será possível escamotear os assuntos tidos como incômodos. A sociedade está muito mais bem informada sobre os reais desafios do país. O eleitor naturalmente exigirá dos candidatos posições claras, planos de governo, propostas concretas, vai cobrar resultados. Os brasileiros, meus senhores e minhas senhoras, vão querer saber se os candidatos se comprometerão com o equilíbrio fiscal ou se aceitarão inflação alta e juros elevados. Vão querer saber se os candidatos prosseguirão com a reforma da Previdência ou se manterão a desigualdade dos benefícios e a insustentabilidade do sistema atual. Os brasileiros vão querer saber se os candidatos defendem a abertura e a modernidade ou o fechamento e o atraso de nosso país. Está mais do que provado, ao longo do tempo, que não há alternativa à responsabilidade. O povo sabe que é a responsabilidade que traz equilíbrio às contas, crescimentos, empregos. Responsabilidade, na verdade, que viabiliza, convenhamos, as políticas sociais. O povo não quer saber de medidas populistas. Mais do que nunca, por isso mesmo digo eu, a hora é de acreditar cada vez mais
no nosso país. Nestes 2 dias que os senhores terão nesse encontro, os senhores poderão conhecer melhor as medidas que colocamos em marcha para aumentar a segurança jurídica e a eficiência dos mercados. Eu me refiro, por exemplo, que vai interessar muito aos senhores e senhoras, a nova lei do pré-sal, na expansão das concessões e privatizações, na modernização dos marcos regulatórios e na desburocratização, que é algo, quando eu viajo para o exterior, que mais se pleiteia e se reclama em relação ao nosso país. Nós buscamos, na verdade, está aqui o nosso ministro das Relações Exteriores, uma crescente integração do nosso mercado, do Brasil, aos mercados globais. No Mercosul mesmo, convenhamos, nós resgatamos a vocação original para o livre mercado. Eliminamos barreiras de comércio, concluímos novos acordos e estamos avançando em processo de convergência, prezado Moreno, com a Aliança do Pacífico. Retomamos negociações comerciais antigas e estamos abrindo novas frentes. Já há tratativas em curso com o Canadá, a Coreia do Sul, Singapura e países europeus. Aliás, o ministro Aloysio Nunes acaba de regressar de uma longa viagem onde fez contatos com esses países com vistas a esse acordo. E estamos entrando na reta final de um acordo que já se pleiteia há quase 20 anos, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Nós somos, meus senhores e minhas senhoras, o país não membro ainda da OCDE que aderiu ao maior número de instrumentos da organização. Nós formalizamos agora nosso pedido de acesso como membro pleno, sinalizando com isso nosso firme compromisso com as melhores práticas da gestão pública e privada. Para concluir, senhoras e senhores, eu quero deixar-lhes uma mensagem de fundado otimismo. Nós vamos fechar o ano com mais crescimento econômico. Convenhamos, nós pegamos um país com o PIB de menos 3,6. Logo no primeiro ano, tivemos um positivo de 1,1. E neste ano, se Deus quiser, estaremos entre 2% e 2,5%. O emprego formal, reitero, tem saldo positivo. A produção de bens de capital continua a aumentar. As exportações e importações permanecem em expansão. O regime de câmbio garante ajustes rápidos. As reservas brasileiras estão em patamar elevado. O Brasil é credor externo. Eu não quero ir muito além, mas quero convidá-los a olhar o Brasil de uma perspectiva mais ampla. Somos o 5º maior país do mundo, a 6ª maior população. Estamos entre as 10 maiores economias. Somos o país mais biodiverso. São imensos os nossos recursos minerais. Nós temos matriz energética das mais limpas. Concentramos, aliás, ontem eu falava em 10% de água doce, mas o Jaguaribe me fez dizer que não são 10, mas 14% de água doce de todo o país. Do planeta, na verdade. Nosso parque industrial é extremamente diversificado. Nossa agroindústria, Blairo, é de vanguarda. Nós somos povo trabalhador e temos uma grande democracia multiétnica. Este é o país em que os convido a investir sempre mais. Estejam certos, investir no Brasil é ganhar. Muito obrigado. Aí o discurso do presidente Michel Temer totalmente descolado da realidade do Brasil.